Oi, político, tudo bem? Como vai o senhor? Não, não é político? Lógico que é. Depois dessas nossas aulas de filosofia sobre filosofia política, se você não bater no peito e falar, sou político e sou responsável pela minha história, sou responsável pela minha cidade, sou responsável pelo meu povo, pela minha cidade, pelo meu estado e pelo meu país, essas noções de política que a gente está passando para vocês não vai ter muita serventia. Aí você pega e fala assim, mas peraí, professor, o senhor não está passando essas noções de filosofia apenas para que a gente realize bem a prova do Enem? Tá aí um outro segredo do Enem. A questão não está apenas em você decorar ou não o conceito. A questão não está apenas em você entender ou não o texto que está sendo atribuído ali no comando da questão para servir de textualidade para você realizar bem a sua prova. Mas principalmente a parte da filosofia e também a parte da sociologia que está relacionada à questão de movimentos sociais, atuação política, ética e tudo mais, se a gente não tem uma noção na nossa vida real de como se comporta essa questão política, com certeza na hora da prova a gente tem mais dificuldade. É só você pensar que para essas questões de cunho político, quem viveu por algumas das abordagens históricos políticas que são apresentadas na hora da prova tem mais facilidade. Me lembro, numa das provas que eu fazia do Enem, que caiu uma questão sobre o movimento Cara Pintadas, lá em 1992. Em 92 eu estava em Londrina, né? Participando ali de todos os movimentos dos Cara Pintadas, o impeachment do Fernando Collor e tudo mais, né? Na hora que caiu a questão, matei. Tava fácil, principalmente porque eu já tinha vivido aquele momento. Ora, olhando para você hoje, na sociedade atual, nós temos várias possibilidades de atuação política e que também são abordadas na prova do Enem. Se você pegar as manifestações dos estudantes ali em meados do mês de do ano de 2013, se você pegar agora as notícias que eu trouxe para vocês lá na aula 11 sobre... na aula 11 não, lá na aula 9 sobre caminhoneiros, sobre professores, sobre a crise hídrica e tudo mais. Todas as pequenas atuações que a gente puder ir fazendo para tentar fazer com que esses conceitos façam parte também do meu cotidiano, com certeza daí a gente está fazendo dois trabalhos, e dois bonitos trabalhos. O primeiro trabalho é você se preparando para a prova do Enem, e o segundo trabalho é você podendo se colocar na sociedade que você está inserido com fundamentação, né? Com substância, sabendo o que você está falando e de alguma forma podendo colocar a sua opinião muito bem colocada, com argumentos, ok? Então, sejam bem-vindos para a aula de hoje. Demorou essa introdução, né? Nós estamos então no grupo das ciências humanas, que são as disciplinas de História, Sociologia, Filosofia e Geografia. Nós estamos na aula de Filosofia e esse que vos fala é o professor Denis da Silva Carvalho e sejam bem-vindos. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente terminava um pouco a nossa aula ali sobre algumas noções de política, de regimes políticos, de algumas características. Vimos sobre a ditadura, vimos sobre a democracia, vimos como que lá na Grécia Antiga Platão entendia a política, a ideia do rei e filósofo, e a forma com que Aristóteles entendia a política, a ideia de que todos os indivíduos inseridos numa sociedade têm uma prática cidadã, política e tudo mais. Vou te confessar, gosto muito dessa posição aristotélica, onde o homem só consegue se realizar enquanto ser humano a partir do momento que estiver inserido na polis e colocar as suas ideias ali no benefício ou em busca do bem comum. Tá joia? Agora a gente vai ver outros dois autores. Um deles recebe o nome de Maquiavel, a gente já viu um pouquinho sobre ele quando ele falava dos fins justificam os meios, ou o realismo político, e o Jean Baudin. Vamos lá? Maquiavel. Niccolò Machiavelli, ou Nicolau Maquiavel, italiano, fundou o pensamento político moderno. Escreva aí, gente, qual é a principal característica desse pensamento político moderno?
É essa aqui o nome, ó. É esse aqui, realismo político. Professor, por que realismo político? Porque para Maquiavel havia uma distinção muito grande entre a política e as outras áreas da sociedade, como por exemplo alguma coisa que adivinha ali do período medieval, que era a junção entre política e religião. Então para ele, assim ó, em palavras bem claras, política é política. Política é uma coisa, as outras coisas são as outras coisas. E por que o nome realismo político? Porque para ele não adiantava mais a gente pensar em governar um principado, em governar um estado, baseado em ideias mirabolantes sobre o que é estado, sobre o que é regime político, sobre o que é país, sobre o que é cidade, no nosso caso hoje. No caso dele, estado, principados. Para ele, o principado ou estado deveria ser governado a partir daquilo que ele demonstrava, com as coisas que ele tinha na mão. Por isso o realismo político. Lembra aquela outra frase que a gente trabalhou na outra aula dele? Para os fins que forem colocados, todos os meios se tornarão ou serão considerados como honrosos? Qual é o fim? Você se recorda? Isso, o fim é a boa administração do Estado. Então, em nome dessa boa administração do Estado, eu posso utilizar qualquer recurso para conseguir manter o poder, a hegemonia e a ideia do bem comum naquele Estado. Certo? Então vejam ali. Então por isso que recebe o nome de realismo político. Para ele, a distância entre o ideal de política e a realidade de política era o que eu estava comentando com vocês. Uma coisa é a ideia de como eu devo governar. Outra coisa para ele era a realidade de como eu deveria governar. E ele ia dizer o seguinte: isso aqui não funciona. Eu ter um modelo, seria como se fosse assim, ó, você vai ser prefeito. Parabéns, você vai ser prefeito. Eu já fui prefeito. Exemplo, hipotético. Nunca me meti numa dessa, não. O que eu viro e falo pra você? Olha, você vai ser prefeito, certo? Então, haja dessa forma, faça isso, em dado momento toma essa decisão. Quando alguém te jogar contra a parede, enfim, ficar te perguntando, cale-se, não se fala em nada, ou você suma, não dá entrevista, não aparece no jornal, coisa parecida. Acontece que esse tipo de comportamento eu tinha dentro daquela realidade que eu governava. A sua realidade de governo vai ser outra, porque a realidade da sua cidade, a realidade da sua polis é outra. Por isso o nome realismo político. As decisões políticas do indivíduo não podem ser tolhidas. As decisões políticas do homem não podem ser, de alguma forma, manipuladas. Ele deve tomá-las e deve tomá-las livremente. Ok? Então veja ali. Entre o ideal e a realidade há uma distância. Outra coisa, lutas e tensões entre grupos sociais. Eu pergunto para você, será que lutas e tensões... Deixa eu voltar para você. Será que lutas e tensões entre grupos sociais dentro de uma sociedade é bom ou ruim? O que seriam tensões entre grupos sociais? Vamos pegar a manifestação, a conversa entre patrões e empregados. Eu tenho dois grupos sociais, cada um deles no primeiro momento querendo defender os seus direitos. Só que é sabido que dentro da legislação brasileira, o dono da empresa precisa reconhecer que o seu trabalhador tem alguns direitos. Imagine que em algum momento esse trabalhador não recebe seus direitos e não se manifesta. Não há o que o Maquiavel chama aqui, ó, de tensões, lutas e tensões. Se eu preciso receber um direito e eu não vou atrás de como receber esse direito, muito provavelmente esse direito não vai ser pago. Em compensação, se eu tenho direito, lutei por ele, não recebi, mas estou indo atrás, estou causando pelo menos um conflito, deixando a outra pessoa incomodada porque não está me... Pronto. Segundo para Maquiavel, política se dá dessa forma. Perceba que eu não estou querendo dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou tentando trazer para vocês as características do pensamento maquiaveliano. Tá? Outra coisa. O que é a política? Aqui, ó, ele define, ó, esfera autônoma, desvinculada da moral e da religião. Pode prestar atenção que aqui não está sendo dito que é desvinculado da ética, porque não é. É desvinculado da moral, você já sabe o que é moral, é tudo aquilo que é
apresentado para ser seguido pelas leis, certo? E desvinculado da religião, acho que fica bem claro para vocês porque desvinculado da religião. Porque para Maquiavel a política ela deve ser praticada a partir de decisões racionais, ok? Então retomando lá com a gente, ó, realismo político, fundador do pensamento político moderno, há uma distância entre o ideal e o real dentro da prática política. Para ele, a política só é feita com base em tensões entre grupos sociais. E para ele a política é uma esfera autônoma, desvinculada da moral e da religião, a gente já conversou, né? Jean Baudin, defesa do governo nas mãos de um só, a ideia da monarquia, regime mais adequado à natureza das coisas, direito dos súditos à liberdade e às suas propriedades materiais. Perceba que aqui as duas posturas são posturas de uma política moderna. Tudo bem? Thomas Hobbes. Esse cara aqui você já deve ter ouvido falar no Thomas Hobbes. Tudo bem que no Maquiavel também é um autor conhecido, mas o Thomas Hobbes é aquele que canta, ele não canta. Ele tem uma teoria que ele diz que naturalmente o homem é mau. E veja, a partir dessa teoria dele de que o homem é mau, ele tem uma outra frase dele que diz assim: o homem... Opa! Tem uma perninha a mais aí. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Tem uma roqueira baiana, a Pitty, até cantou essa música, né? O homem é o lobo do homem, é o lobo, é o lobo. Então vai lá, você pesquisa lá que você vai ver que tem uma música bem legal da Pitty que fala sobre isso. Mas falando sobre Hobbes, para Hobbes o homem tem um estado natural que ele é mau e automaticamente a política e o Estado é importante para quê? Para que consiga harmonizar as relações dos homens a partir do ponto de vista hobbesiano, tá? Para esse ponto de vista hobbesiano, a gente tem que entender aqui esses 3 pontos. Primeiro, justificação racional para a existência das sociedades humanas e para a criação do Estado. Então, eu tenho que parar para pensar se eu vou montar o Estado ou não. Qual a natureza do ser humano? Qual o seu estado natural? Então, já dissemos, está aqui exatamente o ponto. Por que eu preciso do Estado? Porque, como o homem é mau, ele vai em busca de agredir, ele vai em busca de tomar, ele vai em busca de invadir o que é o do outro. Beleza? Aí vem a terceira ideia. Como explicar a existência do Estado e legitimar o seu poder? Qual que vai ser o papel do Estado? O papel do Estado vai ser colocar o homem, ou as ações do homem, dentro de um certo padrão. E esse padrão, em princípio, não pode ferir o outro. Então, olha aqui, ó. Como explicar a existência do Estado e legitimar o seu poder? Como que o poder do Estado é legitimado? O poder do Estado é legitimado exatamente pela necessidade de se apresentar aos cidadãos qual seria a forma mais correta dele agir dentro daquele tipo de sociedade, certo? Então, o simples fato de ter que ensinar ao homem como ele deve proceder com aquele objeto já poderia aí ser considerado pelo menos um ato aqui, ó, de orientação. Orientando, eu consigo legitimar o Estado. Ok? Então lembrem-se, principal frase do John Locke: o homem é o lobo do homem, porque para ele, naturalmente, a condição natural do homem é que o homem é mau. Ok? Homem quem, professor? Homem todos os homens. Ele não está se referindo apenas a um homem, ele está dizendo, é natureza do ser humano, pronto, talvez assim fica melhor. É natureza do ser humano, o ser humano fazer falcatrua, passar um pro outro, e assim vai. Ok? John Locke, vamos lá. Para John Locke, as coisas eram talvez mais fáceis de serem conduzidas. Ok? John Locke
é um filósofo que a gente chama ele de liberalista. Mas o que tem a ver liberalismo aqui com a sua questão política, ok? Então veja ali, ó. Ser juiz da sua própria causa levaria ao surgimento de problemas em relações entre os homens, nas relações entre os homens. Ser juiz da sua própria história, da sua própria causa, levaria ao surgimento de problemas nas relações entre os homens, porque, segundo ele, a natureza, o homem é mau, vai chegar uma hora que o negócio não vai dar certo. Estado, garantir a segurança dos indivíduos, da liberdade e da propriedade. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó, nesse conceito, são as principais características do liberalismo que aparece na teoria do John Locke, tá? Então, eu preciso de um Estado. Eu preciso de um Estado do quê? Eu preciso de um Estado que, de alguma forma, controle o homem, que leve o homem para o bom caminho, porque você tem que lembrar que esse homem não está sozinho, ele vive em sociedade, tá? Para John Locke, ele vai lutar pelo princípio da liberdade. Como todo homem é livre, e todo mundo é, segundo ele, o que ele faz? Ele monta um Estado onde o próprio indivíduo aceita a construção desse Estado para poder, então, utilizar as suas ferramentas e bem governar todo Estado, com pessoas de o bem comum. Trazer o bem comum para o Estado. Beleza? Seguindo ali. Depois do Thomas Hobbes e do John Locke, nós temos um cara conhecido também. Esse cara conhecido, a gente chama ele de Montesquieu. Já ouviram falar? Lembra quando aqui na aula a gente estava falando sobre... Oh, meu Deus, me fugiu os 3 poderes. Pronto, agora eu lembrei. Lembra que na aula a gente estava falando sobre os 3 poderes? Então, olha aqui, ó. É o filósofo Montesquieu. Anota o nome do cara aí, ó. Montesquieu, que fundou lá no período moderno o que a gente conhece hoje como sendo os 3 poderes. Estão ali: executivo, legislativo e judiciário. A divisão dos 3 poderes. Por que a divisão dos 3 poderes é importante? Vamos ver? Volta lá, regimes políticos. Por que ou qual é a importância dos 3 poderes? A garantia do poder democrático. Porque daí não é ditadura. Não está na mão de um grupo só, de uma pessoa só. São pelo menos ali 3 segmentos diferentes da sociedade. No caso, o executivo, o legislativo e o judiciário, que buscam as resoluções para os problemas da própria cidade, da própria polis, do próprio estado, ok? Seguindo ali, ó. Para Montesquieu, ênfase significativa na necessidade da separação desses poderes. Como assim, da separação desses poderes? Funciona mais ou menos assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que seria a separação desses 3 poderes no viés do nosso filósofo moderno aqui, o Montesquieu. Vamos localizar aqui, que eu já mostro para vocês. Aqui, beleza. Vamos lá. Então, o que significa para Montesquieu essa divisão dos 3 poderes? Lembra que eu já coloquei lá em algumas aulas anteriores esses 3 poderes? O executivo, certo? Tá aqui. O legislativo, tá aqui. E o judiciário. Eita, trem. Foi. Legislativo. Então, olha aqui, ó. Quando a gente volta aqui, é o que ele está falando, ó. Ao mesmo tempo, o Estado deve funcionar com os 3 poderes. Porém, ele faz uma ênfase. Ele pede para prestar mais atenção, uma ênfase significativa à necessidade de separação desses poderes.
O que seria a necessidade de separação desses poderes? É você não deixar com que em algum momento um interfira na decisão do outro. Ou que pelo fato do executivo ter decidido tal coisa, o legislativo ser obrigado, ser levado a votar igual o poder executivo votou, apresentou seu projeto e tudo mais, certo? Então volta aqui, ó, nessa outra tela. Então, nós temos esses três poderes separados. Se nós temos esses três poderes separados, o que significa mantê-los? Dar uma ênfase significativa da separação. Seria não deixar que, de alguma forma, a influência do executivo chegasse ao executivo. A influência que o executivo e o legislativo chegassem ao judiciário. Nós chamamos, tem uma palavra que fica mais fácil para a gente entender esse processo, nós chamamos de três poderes, ó, presta atenção lá, deixa eu apagar aqui, ó. Nós chamamos de três poderes independentes. São três poderes independentes. Nesse aqui, presidente, governador, prefeito e tudo mais. Nesse aqui, os deputados e os senadores. Nesses aqui, os juízes que são escolhidos pelo governo, principalmente se você pegar ali do Supremo, né? E os outros concursos e tudo mais, cada um vai estudando a magistratura e vai vendo onde trabalha melhor. O que é mais interessante, mais uma vez, é você pensar o seguinte: um não pode influenciar no outro, certo? A presidenta Dilma não pode exigir do legislativo que ele vote aquilo que ela quer, e o executivo e o legislativo não podem exigir do judiciário aquilo que eles querem. Um dos grandes problemas de manifestações e greves ocorridas aqui, por exemplo, no estado do Paraná, é exatamente isso. Como governador, ele tem parte da Assembleia, ou a maior parte da Assembleia que vota é igual a ele, faz parte da que a gente chama de base do governo, ele acaba propondo os projetos e os projetos são votados, certo? Mas lembra que uma das características de governo aqui, ó, é o manter a total independência entre os três poderes? Então seria aí uma boa discussão, né? Vamos lá? Rousseau. Ao contrário do Hobbes, vamos voltar aqui no Hobbes. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que a condição do homem é ser mau? Ao contrário do Hobbes, para o Rousseau, o estado natural selvagem do homem, o homem é bom. A tradução, mais ou menos, da frase do Rousseau, isso não é uma frase do Rousseau, mas é uma frase que a gente pode atribuir ao pensamento dele. É dizer que o homem nasce bom, mas de alguma forma a sociedade o corrompe. É o que ele chama aqui, ó, grava essa palavrinha aqui, ó. Tá até grifado aqui, ó. Estado de natureza ou estado natural. Então, vamos abreviar aqui, ó, estado de natureza ou estado natural. Estado de natureza para Hobbes, o homem é mau por natureza. Diferente, estado de natureza para Rousseau. O estado de natureza para Rousseau é bom por natureza. Certo? Ora, se todos os homens são bons e a sociedade o corrompe, como que a gente pode organizar a nossa sociedade para funcionar bem? Olha aqui, ó. O Rousseau chama isso de contrato social ou pacto social. O que significa? Cada cidadão, como membro de um povo, concorda em submeter sua vontade particular em nome de uma vontade geral. O que seria essa vontade geral? Essa vontade geral seria o Estado. Beleza? Outros autores aqui, o Hegel, crítica à concepção liberal de Estado encontrada em Locke e Rousseau. O indivíduo é parte orgânica de um todo. O Estado precede o indivíduo. O que é? Anota aí. O que significa o Estado precede? O Estado vem antes do indivíduo. E é a realidade efetiva da sua ideia ética. O Marx e o Engels, que são contra também a postura liberal, são mais a favor de uma cultura materialista histórica, né? Sociedade humana primitiva não tinha classe nem Estado. Certas atividades tornaram-se primitivas de um grupo separado de pessoas. Aqui tem a ver um pouco com a ideia do trabalho e da cultura.
surgimento das desigualdades de classes, tá aqui, ó, principalmente por causa do trabalho e por causa da Revolução Industrial. Estado como instrumento de dominação de classe. Ora, por quê? É difícil entender isso. Você vai dizer assim, pô, professor, mas até agora você falou bem do Estado. E agora o Marx está querendo dizer que o Estado é utilizado como instrumento de dominação de classe. É que ele vai pensar o seguinte, quem é o Estado? O Estado é a máquina governamental. Quem que da população comum faz parte desse Estado hoje? Normalmente, o Marx vai chamar que quem participa do Estado é aquele que chama de burguesia. E ele está num conflito divergente com a burguesia. Né? Então, é uma outra forma de ver o Estado, é uma outra forma de ver a realidade social. E daí aqui, só para enfatizar a posição do Thomas Hobbes, né? A ideia da necessidade do Estado. Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano. E dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos, né? Então a ideia dele é que o governo fosse centralizado, né? A frase do Rousseau, só para enfatizar o mito do bom selvagem, né? Tá ali, ó. O homem nasceu livre e não obstante está acorrentado em toda parte, julga-se senhor dos demais seres sem deixar de ser tão escravo como eles, como se tem realizado esta mutação? Ignoro-o. Que pode legitimá-la? Creio poder responder a esta questão. Tudo isso é respondido se você disser: o homem é bom. O mito do bom selvagem. E aqui eu proponho para vocês alguns exercícios para vocês pensarem aí ao final do estudo de vocês, e depois a gente pode retomar aí na nossa caminhada para a preparação, principalmente quando a gente tiver com o grupo de professores da área de humanas, corrigindo ali alguns exercícios que já caíram na prova do Enem. Ok, galera? Estamos caminhando então para a nossa última aula desse bloco de filosofia, o bloco individual dos professores das disciplinas, e logo mais não vejo a hora de estar com os meus colegas para poder dividir essa bancada aqui, poder trocar alguma ideia com vocês sobre os exercícios da prova de humanas. Vem a nossa próxima aula daqui a pouco, vamos falar um pouco de estética. Aquele abraço. Que a filosofia esteja com você. Tava quase esquecendo. Aquele abraço.